Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que os encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vocês veem que Jesus ele está retomando as parábolas. Nós já estamos no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. Vocês percebam que ele está falando agora para os sacerdotes e também para os anciãos do povo. Como eu já disse, tem horas que Jesus está falando somente para os apóstolos. Tem momentos que ele está falando com o povo todo. Agora ele está se dirigindo aos anciãos e também aos sacerdotes. E ele conta essa parábola, dizendo que o reino dos céus é como uma festa de casamento. Ou melhor, é como uma grande festa. Jesus mostra que lá no céu haverá uma grande festa. E geralmente quando Jesus faz a comparação da festa, ele sempre faz a comparação da festa de um casamento. Porque lá no céu vai ter o encontro da igreja com o seu esposo. Então, a igreja se encontra com Jesus e lá no céu vai ter uma festa para sempre. Então, Deus agora, ele está convidando o povo para essa festa. Vamos lá, olha, sai chamando por aí. E uma decepção, aqueles que são
convidados acabam não querendo ir, porque estão agarrados às coisas desse mundo, aos bens materiais desse mundo. Nunca tem tempo, vocês já perceberam, né, que tem muita gente que não tem tempo para Deus. Não tem tempo para as coisas de Deus, tem tempo para tudo, menos para Deus. Então, o que é que Deus faz? Olha, então, separa. Aqui fala até que manda matar tudo. E depois, vamos convidar, então, aqueles que não foram convidados. E justamente aqueles que não foram convidados antes e foram convidados agora, eles se abrem. E aqui vai falando da conversão das pessoas, né? Porque, na verdade, Jesus está falando para aqueles anciãos, olha, vocês foram convidados primeiros e vocês não quiseram. Então, se vocês não querem, você vê como é que Jesus fala indiretamente para que eles possam pensar que Jesus esteja falando para eles mesmo? É para eles que Jesus está falando, eles não quiseram. Então, vamos pegar o povão, vamos pegar os pagãos, vamos chamar aqueles que não querem, que não queriam saber. E são justamente esses que acabam indo. Agora aqui tem um detalhe, e é nesse detalhe que nós precisamos nos deter diante dessa parábola. Imagina, né? Está tendo uma festa, o dono da casa dá uma olhada assim, de repente ele vê uma pessoa lá que está com uma roupa diferente. Mas que história é essa? Por que essa questão da roupa diferenciada? Antigamente, quando as pessoas eram convidadas para a festa, o dono da casa dava uma roupa para os participantes. Então, aquele dali não recebeu, entrou de penetra. Ele não podia estar lá. Aí, o dono da festa olha para ele, ainda chama ele de amigo, e diz assim, amigo, como foi que você entrou aqui, se você está sem o traje? Que história é essa? Aí ele fica calado, porque ele sabia que ele estava errado. O que é que ele tinha o que dizer nesse momento? Porque realmente ele estava sem a roupa. Então, aí vem a recompensa, né? Olha, amarra esse homem, joga ele na escuridão. Mais uma vez, está vendo Jesus falando da questão do inferno, está vendo? Amarra ele, joga na escuridão, e lá haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não estiverem com o traje novo. Então, vamos entender. Como é que uma pessoa ela se torna cristã? Como é que ela se torna católica? Ela é um pagão que, de repente, se encontra com Deus e resolve entrar no caminho. A primeira coisa para que ela possa entrar, ela precisa ser batizada. E aqui nós vamos relembrar, né, o nosso batismo. Depois que a pessoa ela é batizada, porque antes do batismo, a pessoa é chamada a fazer uma renúncia. A renúncia ao diabo. A renúncia a tudo aquilo que é mal. Renúncia ao pecado. Renúncia às falsas religiões. Essas são as perguntas que o sacerdote faz à pessoa que vai ser batizada. Depois que a pessoa faz isso, faz essa renúncia, ela é convidada a professar a sua fé. Agora sim, uma vez que renunciou ao pecado, renunciou ao demônio, renunciou a tudo aquilo que nos afasta de Deus, ela é convidada a professar a sua fé.
Então, agora eu creio sim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu creio na Igreja Católica, Apostólica, Romana, e aí vai falando. Aí pronto, agora a pessoa está pronta para ser batizada. Ela é batizada, eu te batizo, José Augusto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ali, no batismo, a pessoa recebe uma veste nova. Por isso que a criança que foi batizada, os padrinhos respondem por ele, e os pais também. Ou quando a pessoa é adulta, ela vai com aquela roupa branca. Aquela roupa branca não é para ficar indicando que a pessoa vai ter paz no coração. Não é isso, não. Aquela veste branca é para relembrar que João ele viu uma multidão diante de Deus lá no céu e eles estavam com uma veste branca. A veste do pecado é uma veste suja. A veste do pagão é uma veste suja. Então ele precisa trocar aquela veste por uma veste nova. Agora dá para compreender o Evangelho. Para entrar no céu, não pode entrar com a veste suja. Então, no dia do batismo, veja o que é falado. Por exemplo, vou colocar meu nome, né? Para não ficar também, de repente, alguém pode se ofender falando o nome, né? José Augusto, você nasceu de novo. No batismo é um novo nascimento. Você nasceu de novo e se revestiu do Cristo. Olha, a simbologia da veste nova. Nós nos revestimos de Cristo. Tanto que São Paulo fala isso, que nós devemos nos revestir de Cristo. Por isso, traga esta veste batismal. Que seus pais e padrinhos os ajudem para que através das suas palavras e exemplos, conserve a dignidade de filhos e filhas de Deus. Olha, aí o pai e o padrinho, os pais e os padrinhos têm que estar ali ajudando aquela criança que vai crescendo na sua vida espiritual. Eles têm que, com o exemplo deles, com as palavras deles, levar aquela criança a permanecer com essa veste branca, porque essa veste branca simboliza o Cristo que foi revestido e também a dignidade de filho de Deus que a pessoa recebeu até a vida eterna. Então, um católico, ele não pode, de forma nenhuma, permitir que as suas vestes fiquem sujas novamente. Suja quando era pagão. Como cristão, as vestes têm que estar sempre limpa, nunca suja. O batismo faz com que as nossas vestes se tornem limpas. A água purifica, a água tira toda a sujeira. E agora aqui entra a questão dos cristãos de hoje, né? Quando esse homem aqui, ele olha e diz para o bendito lá, ei, amigo, como foi que você entrou aqui? Com esse traje, sem o traje de festa, olha, como é que você entrou aqui com essa roupa suja? Os cristãos de hoje, eles querem dizer que eles são de Deus, mas ao mesmo tempo eles querem ficar com a veste suja. Eu sou de Deus, mas vivo no pecado, mas eu continuo fazendo as coisas erradas. Mas, afinal de contas, Deus conhece meu coração, a misericórdia de Deus é muito grande. Você acha que Deus vai permitir
que eu seja lançado nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. Não, Deus é meu amor, Deus me compreende. Eu posso sim viver assim, não tem problema. E no final, eu vou participar do grande banquete lá na eternidade. Rapaz, eu fico assim admirado com a fé dessas pessoas. Eu não tenho essa fé, não. É fé demais. Acreditar que eu poderei um dia estar na eternidade com as vestes sujas, sem limpar. E aí entra realmente a fraqueza humana. Por isso que entra o confessionário agora, porque o batismo é um só, não pode ter 2 nem 3 batismos, o batismo é um só. Ali, no batismo, nós recebemos a dignidade de filho de Deus, nós voltamos à inocência de como Adão e Eva era lá no paraíso, sem o pecado. Ele nos limpa, mas nós ficamos com a inclinação a errar. Então, por essa inclinação, nós temos que estar atentos, vigiar e orar para não cair na tentação. E aí nós vamos lutando quando acontece diante de uma fraqueza. Meus irmãos, não é sem vergonhice, é fraqueza. Pode ser que diante de uma fraqueza, aquele homem ou aquela mulher acabem adulterando. Diante de uma fraqueza, sabe lá como, eu acabo roubando. Então eu me sujo. Diante de uma situação lá, eu acabo matando. Sei lá. E aí eu tenho que, porque minha roupa ficou suja de novo, eu tenho que voltar. A roupa tem que ficar limpa de novo, as vestes deverão ficar limpas. Busca-se um sacerdote, porque é no confessionário que se recebe o perdão dos pecados após o batismo. Antes do batismo, o perdão dos pecados acontece no batismo. Depois do batismo, o perdão dos pecados acontece no confessionário. É no confessionário que acontece o perdão. Sem o confessionário não tem, não. Então a roupa sujou, limpa logo. Como eu falei ontem, né? Porque a hora pode estar chegando. Dom Bosco, ele falava muito isso. Meus filhos limpem, estejam sempre limpos. Cuidado, meus filhos, com o pecado, porque vocês não sabem a hora. E Deus poderá vir te chamar e vocês irem para o inferno. Dom Bosco falava assim. Então a nossa roupa, ela não pode. Então tá bom. Eu repito, não por sem vergonhice, porque tem pessoas que estão pecando por sem vergonhice. Eles vão e pecam mesmo e dizem assim, depois lá no céu, Deus vai me perdoar. Isso se chama presunção, pecado de presunção. A pessoa acha que não tem problema, ela entra na soberba, no final tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem, e não se preocupa em limpar. Aí a pessoa vai, né? Ela morre, a alma vai diante de Deus, e ali está a questão, meus irmãos. É como esse homem aqui, a alma vai suja. Quando eu peco, a minha alma, eu me torno inimigo de Deus quando eu peco. A minha alma, ela fica suja. Vocês não veem, só Deus vê. Só Deus enxerga. Alguns santos falam que a nossa alma fica fedida, é uma imundície que fede, mas nós não sentimos, nós não cheiramos. Deus vê isso.
Então a alma, ela vai suja. Aí ela chega lá suja, aí Deus olha para ele e diz assim: ei, você não está com a veste limpa? O que aconteceu? Meus irmãos, o que nós iremos dizer diante de Deus? Vamos justificar? Você viu que o cara que ficou calado? O que nós iremos dizer na hora do nosso julgamento, quando nós formos diante de Deus? Nós vamos justificar o quê? Nós vamos dizer assim: ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Era meu coração, o Senhor sabia do meu coração. Ah, Senhor, o Senhor sabia que era minha fraqueza, mas não lutou, né? Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Todo mundo fazia, eu também fiz. É isso que você vai falar? É isso que eu vou falar? Meus irmãos, diante de Deus não se tem o que falar. Nós já vamos do jeito que nós vivemos aqui em São Bernardo de Claraval, que nós estamos celebrando no dia de hoje. Ele dizia isso, que quando uma alma, ela vai, se ela vai na graça de Deus, ela leva essa veste limpa dela diante de Deus, ela vai do jeito como ela viveu aqui. Se ela vai no pecado, se ela vai na desgraça do pecado, ela vai com a desgraça do pecado diante de Deus. E ali recebe a sentença: vinde, bendito de meus pais, do meu pai. Ou ele vai dizer: afastai-vos de mim. Que é o que está dizendo aqui. Amigo, o que você está fazendo aqui? Gente, você imagina Deus, eu chegar diante de Deus e Deus dizer assim: Paz Augusto, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, vai embora. Aqui não. Mas, Senhor, misericórdia, aqui não. Vai embora. Para onde? Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes eterno. Sofrimento eterno, porque sujou a sua roupa aqui e era para ela estar limpa. Termino fazendo uma pergunta: a tua roupa está suja ou está limpa? Até quando você vai permanecer com essa roupa limpa, suja, melhor dizendo? Até quando você vai permanecer com essa roupa suja? E você que está com a roupa limpa, permaneça com ela. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei, Virgem Maria ou Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.